Olá, hoje nós vamos falar sobre funções de variáveis aleatórias. Para iniciar, vamos só lembrar o que seriam essas funções, no contexto probabilístico, porque a gente conhece bem já as funções normais, quando as variáveis envolvidas elas são determinísticas. Então, por exemplo, nós temos aqui um gráfico, desse gráfico em vermelho, que seria uma função, e a função nada mais é do que um mapeamento dos valores x, os valores em x que a gente pode observar aqui. Então, por exemplo, o valor xi, como está indicado, a gente vai ter um valor yi correspondente, o qual é mapeado a partir daquela minha função f de x. Entretanto, no caso aleatório a coisa pode ser diferente, uma vez de que nós temos uma função, novamente, uma variável x, que é transformada a partir de uma função f. A questão é que nós, de novo, temos pontos agora xi, só que esse ponto xi ele não é determinístico, ele tem uma probabilidade de ocorrência. E aí, como é que essa função mapeada a partir dessa minha f de x, para qual é o valor em y que seria associado? E como a probabilidade entre elas ia ser mapeada também. Obviamente, nós precisamos notar que, uma vez que nós temos probabilidade para esse evento de x, que pode ser um intervalo, por exemplo, essa mesma probabilidade ela vai estar sendo observada naquele espaço valores, faixa de valores correspondentes de y. Então vamos ver como é que se reflete isso no nosso formalismo. Então nós temos aqui a função y, de y é igual à função de x, ou seja, uma variável aleatória x é mapeada a partir de uma função, gerando uma nova variável aleatória y. E a questão é, se essa variável x for conhecida, ou seja, suponha que ela tem uma distribuição, como está desenhado aqui, uniforme entre 0 e 1, por exemplo, e nós conhecermos essa função que faz o mapeamento de x em y, que está dita no slide aqui por essa expressão, como sendo 1 sobre lambda, que multiplica o logaritmo natural de 1 sobre x. Então a pergunta é, como é que vai ser a minha distribuição de y se eu souber a função e souber a distribuição da variável original? Tá? Essa é a pergunta que nós vamos tentar resolver e responder ao longo dos próximos slides. Bom, para tentar responder isso, nós vamos fracionar o problema em dois casos. O primeiro é quando essa função, que nós estaremos considerando aqui f de x, ela tiver uma derivada positiva, certo? Ela é sempre maior ou igual a zero. Que está representada aqui por essa figura, por exemplo, função crescente. Então, o que nós observamos é que a faixa de valores menores ou iguais a esse valor x, ele mapeia uma faixa de valores que é y menor ou igual a esse valor y minúsculo. Aí. O que transforma as probabilidades desses dois intervalos iguais. E usando as relações de equivalência, que y é igual a f de x, ou dito pela função inversa, que o x é igual a f a menos 1 de x, nós vamos ter que a função de distribuição cumulativa de probabilidade de y, que é a probabilidade do y assumir aqueles valores, vai ser nada mais nada menos do que a função da própria variável em x, já que os intervalos eles estão coincidentes nessa forma. Então, quando a gente observa dessa forma e escreve a nossa densidade de probabilidade como sendo a derivada da função de distribuição de probabilidade, nesse caso, no caso aqui, estamos representando pela função em y, Então a gente, quando faz as substituições, nós notamos que surge esse terminho aqui, que seria, pela regra da cadeia, ele surge aí como uma derivada da função inversa. Esse f a menos 1 seria a função inversa. E a gente também observa aqui que essa função inversa ela pode ser a derivada da função inversa em relação a x, seria nada mais nada menos do que dx dy, ou pela notação usual do cálculo das derivadas, 1 sobre
dy dx, né, o inverso de dy dx, e que por sua vez, já que y é igual a f de x, a gente pode representar dessa forma. Assim, a gente vai ter uma expressão dada desta forma: p de x é igual a p de y é igual a p de x, com aquele fator de correção 1 sobre df dx. Note que essa função ela precisa ser em x agora, em y agora. Mas tudo aqui ela está sendo em x, nesse outro intervalo. Então nós temos que substituir os x para cada um dos f a menos 1 de y. Isso vai ficar um pouco mais claro, eu acho que na sequência. Mas antes de falar nesse outro aspecto, vamos ver o segundo caso. Nós vimos o primeiro caso, que seria a derivada positiva. Agora vamos ver quando a derivada é negativa. Isso, como a gente observa nessa figura, reflete-se de outra forma. Note que agora um intervalo de y menor ou igual até um certo y minúsculo, ele mapeia não mais por um intervalo de x ser menor ou igual a um x minúsculo, mas do x ser maior ou igual a um certo x minúsculo, como a gente está vendo aqui. E isso torna o cálculo da probabilidade, ou seja, a probabilidade do y assumir esses valores, vai ser igual à probabilidade do x ser maior do que aquele pontinho x. O que, por sua vez, usando a propriedade da função de distribuição de probabilidade, né, distribuição cumulativa, seria 1 menos a função no ponto, né, tomando 1 como a probabilidade aí do espaço amostral. Isso não muda muito, salvo que, quando a gente calcula a derivada, para cálculo da densidade e probabilidade, o termo que vai surgir como uma função, ele tem um sinal negativo, como a gente observa aqui. Mas note que novamente surge na manipulação a derivada. E como nós assumimos que a derivada ela é negativa, esse sinal negativo do numerador e o denominador, eles se anulam, né? O que facilita a nossa vida. O problema é que agora nós temos duas condições. Quando a derivada é positiva, você não surge o negativo e precisa cancelar, mas quando tem o caso negativo, isso aparece. Então, uma forma condensada de você escrever isso seria essa expressão 19, que é quando p de y, então, é dado como uma função da densidade da variável x sobre o módulo da derivada da função que mapeia x em y. Tá? E, de novo, né, lembrando que como a função deve ser em y, essa função deve ser em y, a gente tem que substituir os pontos que estão representados aqui nas funções conhecidas de x, como sendo x na função inversa de y. Certo? Vamos observar isso depois em um exemplo. Antes disso, o que nós vamos falar é sobre a questão das funções serem não bionívocas. Note que nos casos anteriores, uma região do espaço de y era mapeado por uma região do espaço de x. Se nós tivermos funções não bionívocas, como essa que está desenhada aqui, nessa curva em vermelho, você nota que para o mesmo intervalo y mais ΔY, que está aqui, que eu destaquei, vários intervalos de x podem levar naquele ponto lá. Então, a variável pode ocorrer em vários intervalos, né, a variável x, ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou ainda nesse. Podem ter outros, né? A função não parece parar de se repetir. Mas qualquer um desses você obteria aquele mesmo intervalo y mais ΔY. Então, essa probabilidade ela é uma soma de probabilidades para os diferentes intervalos, que é o que está representado nessa expressão aqui. Ok? Quando isso acontece, na verdade, o que nós estamos interessados é em separar essa função, que seria não bionívoca, intervalos bionívocos. E aí, nesse exemplo pictórico aqui, a gente está separando essa função em 4 regiões, né? R1, R2, R1 aqui, R2, R3 e R4, de forma a separar regiões que sejam bionívocas. Quando as funções estão definidas como bionívocas em parte dessas regiões, a gente volta àquele nosso exemplo tradicional, onde a probabilidade de y, densidade de probabilidade de y, vai ser igual a densidade de probabilidade de x sobre a derivada da função. Tá? Então, nós teríamos, nesse caso, o que nós observamos na função, na equação 20, que seria essa composição, né, um somatório
das funções, né, de cada uma daqueles mapeamentos. Então essa minha nova função p de y seria uma combinação linear, nesse caso, uma vez que eu estou fracionando as partes, né, as regiões que não têm interseção, então seria uma composição linear dessas regiões diferentes. Acho que para tentar sedimentar isso aí, um exemplo de certa maneira simples, mas que considera todos esses elementos, seria a questão de você ter uma variável x, por exemplo, que ela é conhecida, ela é uma normal ou gaussiana, né, de média zero e variância sigma ao quadrado, e nós estamos assumindo uma função de mapeamento y como sendo x ao quadrado. Quando a gente desenha, né, que tem aqui nessa minha expressão, né, no gráfico aqui, na verdade, nós vemos o seguinte, bom, nós temos duas regiões, né, a região dos negativos, que é o R1, e a região dos positivos, que é o R2, que estão mapeando intervalos diferentes de x, mas que podem levar a um mesmo intervalo de y. Então, digamos que eu tivesse interessado nesse intervalo de y aqui, ele tanto pode vir desse intervalo de x aqui, quanto desse aqui. Então, esse aqui é um exemplo... Esse é um exemplo onde eu tenho uma função não biunívoca. Aqui eu escrevi novamente, né, p de x somente para poder lembrar a expressão da gaussiana de média nula e variância sigma ao quadrado. E aí nós vamos fazer o que foi ilustrado no slide anterior, que é separar essa função em dois intervalos. Então eu vou pegar uma região que seria o dos negativos e o dos positivos, já que em cada um desses eu teria uma função biunívoca. Ok? Então, está aqui. Nós vamos quebrar então a nossa função, a densidade, né, como sendo a composição da parte em R1. Deixa eu marcar aqui para ir facilitando para vocês. R1 e depois R2, onde R1 são os negativos e os R2 e a região 2 são os positivos. Então, para a região 1, a função, já que são os negativos, vai me levar que x vão ser os números, as raízes negativas de y. Nos positivos, vão ser as raízes positivas. E aí, quando eu faço a substituição, né, para os x igual a menos raiz de y, aqui, naquela primeira fase, e também para o x igual a raiz positiva do y, a gente vai ter, substituindo na função, os mesmos elementos já que eles surgem ao quadrado, né? Isso é um caso bem particular. O que é interessante notar é que a derivada ela não muda, obviamente, porque aqui a gente considera sempre os módulos. Então, tanto faz você considerar os pontos positivos ou negativos, o que leva a nossa função, né, buscada, a densidade de probabilidade, teria esse comportamento aqui, né? Como para y só definido para a função para os valores positivos, e nulo ela teria uma função também de valores negativos, né? Para os y negativos você teria uma função nula. Se nós quisermos ainda, é possível escrever similarmente quando o problema é que você tem variáveis, né, no plural agora, funções que têm de mais de uma variável, no caso aqui que são conhecidas. Imagine então que tenhamos duas variáveis x e y, são conhecidas, e agora eu vou ter duas funções f e g que mapeiam esse par de variáveis x e y em duas variáveis separadas, né? Então, por exemplo, u é uma função de x e y, e v é outra função, né, que chamei de g de x e y. E a pergunta, que é uma certa forma generalizada da anterior, que é, imagine que eu conheça a função conjunta daquelas duas variáveis x e y, é possível achar uma variável, a função de probabilidade dessas duas novas variáveis, u e v, conjuntamente? Tá? A gente não vai se dedicar aqui à derivação, mas o resultado é que permite fazer esse cálculo, né? A resposta é sim, é possível, e a fórmula que está escrita aí na equação 21 seria justamente essa densidade de u e v, as novas variáveis, é uma função da densidade conjunta de x e y, pelo determinante do jacobiano, onde o jacobiano ele é a matriz que você teria, né, o módulo do determinante, na verdade, onde você teria as derivadas parciais, né, du dx, du dy, dv dx, dv dy. Então essa é uma
expressão 21, né, que seria uma função generalizada daquele aspecto que nós trabalhamos para uma variável única. E essa fórmula 21 aqui, ela leva a uma interessante, né, um caso em particular bastante interessante que tem interesse bastante prático na área de, por exemplo, telecomunicações. Então imagine que você tem uma variável z agora, que ela é a soma de duas variáveis x e y, onde x e y são variáveis aleatórias, e eu conheço, né, no caso, posso conhecer aqui a densidade conjunta de x e y. E a pergunta é, como é que eu faço para calcular a minha densidade de probabilidade de z? Tem até um errinho aqui, tá? Então aqui seria P de z, ok? Bom, primeiro ponto que a gente vê é que aqui nós temos um caso que é diferente de todos os que a gente avaliou até então. Pelo fato de que nós temos uma função que mapeia duas variáveis, mas eu não tenho duas expressões, certo? Então, a primeira coisa é que nós vamos fabricar uma função, uma nova função, né? Então está aqui a primeira que eu conhecia, z igual a x mais y, e eu vou fabricar uma nova função, que eu vou chamar de w é igual a x, onde, já que eu conheço a função, as variáveis x e y, eu posso fabricar uma dessa como expressão, facilita o meu processo, mas também não insere nenhuma incerteza adicional. Então, quando eu calculo o determinante, né, o jacobiano, a gente chega que é menos 1, então quando eu fizer o cálculo direto do módulo dele, vai ser unidade, então isso não interfere de forma nenhuma aqui, né, como nós vemos nessa expressão. E então, quando a gente consegue seguir aqui, nós vemos o seguinte, olha, é possível fazer algumas transformações de tal maneira de que a função agora de densidade de probabilidade de z e w, né, que são as minhas duas variáveis novas que eu estou interessado, é a função da densidade de x e y, certo? Só que agora x, o meu ponto z é igual a w, né, que é o meu x, que foi eu que fabriquei, e o meu ponto y é z menos w, já que eu posso fazer essa escrita em função das expressões que eu tenho escritas. Se eu quiser, então, achar a densidade marginal, né, de z, que é o que eu estou buscando, basta eu integrar essa minha função conjunta, p de zw, aqui, ó, note que essa expressão aqui, ela é somente a integral da minha conjunta em função da variável que eu não estou interessado, que seria o w, ok? O caso particular interessante surge quando nós trabalhamos com variáveis que são independentes, x e y sendo independentes. Se isso ocorre, a gente lembra que a densidade conjunta ela é o produto das densidades marginais, que é o que está dito aqui, de tal forma que quando eu substituo na minha expressão aqui, nós notamos que vai surgir algo do tipo P de z é igual, então, a P de x, que multiplica P de y, mas os argumentos eles estão deslocados, né? E a integral vai em função desse termo que vai se deslocando. Isso nada mais é do que a integral de convolução. O pessoal que já fez sinais e sistemas vai se lembrar bastante bem. E dito finalmente, isso implica em dizer que quando eu tenho soma de duas variáveis aleatórias, a densidade de probabilidade do resultado dessa soma é a convolução das duas densidades individuais, que está aqui escrito. Tá? Então esse é um resultado importante e surge com muita importância na parte de telecomunicações, em particular quando se está trabalhando com densidades de sinais recebidos, né, compostos, sinal recebido que tem composição, por exemplo, de ruído aditivo, o que é um fato muito comum. Tá?